Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos felizes de poder estar com você aí na sua casa, compartilhando mais uma vez a palavra de Deus. No meio disso que nós estamos vivendo, no meio dessas circunstâncias todas, eu creio que Deus tem algo poderoso, algo maravilhoso para compartilhar comigo e com você nesta noite. E no meio dessa situação que nós estamos vivendo, conversando com algumas pessoas, muitos me perguntam assim: pastor, mas como a gente se manter firme, como a gente se manter motivado com tudo isso que nós estamos vivendo? E a resposta é simples, a resposta que eu dei para ele eu dou para você, como manter animado, como manter disposto no meio dessa situação que nós estamos vivendo. Simples, querido, com a convicção que Jesus é o nosso Salvador e que tem algo reservado para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar algo mais simples assim com você, mas algo profundo e poderoso da parte de Deus. Eu quero compartilhar sobre a pessoa de Jesus. Eu quero falar quem era Jesus. Eu quero falar o que Jesus fez. Eu quero dizer para você o que Jesus está fazendo e eu quero dizer para você o que Jesus irá fazer. E a palavra de Deus fala que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Mas eu quero estar, antes de mais nada, agradecendo a você por poder entrar aí na sua casa, agradecendo a você por essa atenção, e eu creio que onde essa palavra estiver chegando nesta noite, Deus falará poderosamente. E se prepare, queridos, porque esta é uma noite de salvação das almas, uma noite de resgate, uma noite de restaurações dos sonhos e dos planos e dos projetos de Deus. E vamos estar orando, pedindo então para que Jesus venha falar conosco através da palavra dele, pedindo para que Jesus compartilhe a palavra dele comigo e com você. E eu quero orar nesta hora. Se você, onde você estiver aí, se você puder, querido, não tem, mas se você quiser fechar os seus olhos, você fecha. Mas eu quero te pedir assim, atenção. Nós somos aqui da Igreja Batista Vida de Antonina, na rua Dr. Bruno 199. Nós somos uma igreja em células, através de relacionamentos saudáveis, e eu quero estar orando para iniciarmos nesta noite. Grande e soberano Deus, eu creio que nesta noite, Senhor, é uma noite poderosa. Eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor estará agindo de uma forma incomparável. Eu creio que esta noite não é simplesmente mais uma noite, mas é a noite que o Senhor se manifestará e fará proezas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Estamos felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com você, nesse momento que nós estamos vivendo, no meio disso tudo, são decretos, e tirei minha máscara agora para vir aqui ministrar para você, distanciamento social, mas querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o servem, Romanos 8:28. Então, o que eu quero ministrar para mim e para você nessa noite é: o que será das nossas vidas sem Jesus? Esse é o tema dessa noite. O que será das nossas vidas sem Jesus? A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, seres humanos, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! Querido, eu quero que você entenda isso, que há mais de 2000 anos, um homem entrou no cenário da história. Ele nasceu no mundo, cresceu aqui, até alcançar a maturidade, exatamente igual a todos os seres humanos, exatamente igualzinho a todos os seres humanos. Mas este homem, ele era diferente de qualquer outra pessoa. Ele era igual a qualquer ser humano, mas era diferente de qualquer outra pessoa, porque ele não era um homem comum. Ele foi concebido, uma virgem o concebeu. Uau, que coisa extraordinária! Uma virgem o concebeu através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Ele era o próprio Deus vindo à terra, aleluia, em forma humana. Ele era o próprio Deus vindo à terra em forma humana. Ele era o Filho de Deus.
Que coisa tremenda. Lucas capítulo 1, versículo 26 fala isso. Lucas 1, 26, do 26 ao 35, Lucas fala sobre isso. No princípio, é o texto que nós vemos, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E no versículo 14 fala assim, e o Verbo se fez carne, o Verbo da vida, a pessoa encarnada de Jesus, habitou entre nós, e fala que vimos a sua glória junto conosco ali, como a glória do Filho único, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu quero que você entenda que Jesus, ele veio ao mundo para um propósito especial. Jesus veio ao mundo com esse propósito especial. Qual que é o propósito, pastor? Resgatar a humanidade do poder de Satanás. E olha, nos tempos que nós estamos vivendo, se nós não precisamos disso, Jesus veio ao mundo resgatar a humanidade do poder de Satanás. Lucas capítulo 19, versículo 10, fala assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem que se havia perdido? Eu e você, toda a humanidade, separados de Deus, nós estávamos perdidos. Ele veio, querido, para dar a sua vida, a vida dele em resgate, para nos comprar de volta, para pagar um preço pela nossa vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, como diz Mateus capítulo 20, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, então eu entendo que Jesus veio resgatar a humanidade do poder de Satanás, que Jesus veio dar a sua vida como resgate para nos comprar de volta, e outra coisa, para destruir as obras do diabo na nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 8, fala, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus. Preste atenção que isso é a palavra de Deus para você nessa noite. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Uau, que coisa tremenda! São propósitos que ele veio. E um propósito tremendo, ele veio, o propósito dele é dar-nos a vida eterna. Olha que coisa gloriosa! O 1 João capítulo 5 fala, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Mas o texto também fala, quem não tem o Filho, não tem a vida. Uau, como é sério isso? Quem tem o Filho, tem a vida eterna com Ele, e quem não tem o Filho, não tem o Filho de Deus. E outro propósito também, Jesus veio para nos dar um novo nascimento na família de Deus. Tem um mestre de Israel que fala, Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Mas João capítulo 1, versículo 12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que coisa tremenda, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é um propósito. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus, o Pai. Nós ficamos separados do Pai por causa do pecado, mas Jesus veio e falou, não, eu tenho que restaurar essa comunhão, eu tenho que restaurar, por isso que João 14,6 fala assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero que você entenda isso. Que coisas tremendas! Jesus veio para resgatar a humanidade do poder de Satanás. Jesus veio dar a sua vida como resgate para comprar a nossa vida de volta. Jesus veio destruir as obras de Satanás na nossa vida. Jesus veio nos dar a vida eterna. Jesus veio nos dar um novo nascimento na família de Deus. Quando eu recebo Ele, eu faço parte da família de Deus e veio restaurar a nossa comunhão com o Pai. A palavra diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E é a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Sabendo destas coisas, não te deixa animado? Sabendo de tudo isso, a gente pode olhar para um lado e ver a crise, pode olhar para o outro lado e ver a pandemia,
pode ver, olhar para o outro lado e falar assim, nossa, vai ter uma crise tremenda no mundo, podemos olhar para o outro lado e olha o que está acontecendo, mas nós não olhamos para o lado, nós olhamos para o céu. Aleluia! Uau! Que coisa tremenda! Sabendo disso, que Jesus veio nessa terra, andou aqui com um propósito especial, e esse propósito especial é você! Uau! Esse propósito especial é você! Esse propósito especial é resgatar você do poder de Satanás. Esse propósito especial é dar a vida dele em troca da sua vida. Esse propósito especial é destruir as obras de Satanás na sua vida. Esse propósito especial é te dar a vida eterna. Esse propósito especial é fazer de você, dar você um novo nascimento, você fazer parte da família de Deus. Esse propósito especial é resgatar, restaurar a comunhão sua com Deus o Pai. Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. A natureza de Deus. A palavra diz assim, se vós me conhecesseis, Jesus fala, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora os conheceis e tens visto. E ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa tremenda. Aí os discípulos, como o Senhor fala isso? Mostra-nos o Pai. Aí ele responde assim, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. Está lá em João capítulo 14, versículos 7 ao 11 aproximadamente. Olha que coisa fantástica. Ele fala assim, se você me vê, você vê o Pai. Ele nos mostrou o amor de Deus. Querido, eu quero que você entenda isso. Você é uma pessoa especial. Você é amado de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos também 5:8 fala assim, nisto Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Ele não morreu por mim quando eu estava certinho, Ele não morreu por você sendo certinho, Ele morreu por nós ainda pecadores, para que nós saiamos desta vida de pecado e possamos novamente ter uma aliança com Deus o Pai. Ele nos mostra o amor de Deus. Ele curou os enfermos, os aleijados, os cegos, os surdos ouviram, limpou leprosos. E a palavra diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. E traziam todos que padeciam, cometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 4, versículo 24. Também João capítulo 9, do 1 ao 7. Traziam todos e eles curavam. E é interessante que ele curando os enfermos, ele expulsou muitos espíritos malignos, demônios. A Bíblia diz em Marcos 1,34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, a Bíblia fala, não deixava por ouvido falar os demônios não, porque eu conhecia. E ele realizou muitos milagres, muitos milagres. Eu gosto muito, eu vejo isso como um milagre tremendo. A palavra diz assim, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia da água. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse, mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Uau! E houve grande bonança. E sentiam um grande temor e diziam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos capítulo 4, 37, em diante até o 41. Essa é a natureza de Deus. Deus é amor. Mostrou isso através do seu Filho Jesus Cristo. Deus, através do seu Filho Jesus, curou os enfermos, expulsou espíritos malignos, realizou milagres. Ele ressuscitou os mortos. Como, pastor? Sim, esse Jesus que nós pregamos. Ele ressuscitou os mortos.
Eu gosto muito lá de João capítulo 11, que fala de Lázaro. Eu vou ver do 11, eu quero só o versículo 43 e 44, assim, clamou com grande voz, Lázaro vem para fora. Ele estava morto de 4 dias, suas irmãs falaram, já cheira mal. Jesus fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só que coisa tremenda. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, que esse era o costume da época, faixas no seu rosto, envolto no lenço. E ele fala assim, tira as faixas dele e deixa aí. Olha a natureza de Deus. Querido, eu quero que você entenda isso. A natureza de Deus é que Deus é amor. Deus continua te amando. Pastor, se Deus nos ama, por que tudo isso está acontecendo conosco? Pastor, se Deus nos ama, por que Ele permitiu essa pandemia? Muito bem, Ele permitiu, vontade permissiva de Deus, mas Deus nunca perdeu o controle. Não cai, querido, uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai um cabelo da sua cabeça sem que Deus não permita. Tudo o que acontece, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. E eu quero ser profeta do Senhor nesta noite sobre você e dizendo assim, você pode ter perdido o controle, Deus não. Uau! Deus não perdeu o controle da sua vida. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus continua nos amando, Deus continua curando enfermos, Deus continua restaurando vista aos cegos, Deus continua fazendo paralíticos andar, Deus continua realizando milagres, Deus continua ressuscitando mortos espirituais. Eu era um morto espiritual, eu estava morto, mas quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu ressuscitei. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Ei, não interessa o que você fez, ei, não interessa o que você praticou, ei, não interessa. Deus quer te fazer algo novo nesta noite. Deus quer te dar uma nova oportunidade nessa noite. Deus se revela o Filho dele, Jesus, vem e habita aqui no nosso meio para experimentar tudo aquilo que você experimenta, para que você saiba que Ele te ama. Jesus, quero que você entenda isso. Isso é algo interessante. Eu fico maravilhado com Jesus cada dia mais. É isso que me empolga. É isso que Jesus compartilhou dos nossos sofrimentos na sua vida. É isso mesmo. Jesus sabe como você se sente. Durante a sua vida aqui na terra, Jesus experimentou todos os problemas da vida que nós enfrentamos. Hoje nós enfrentamos a pandemia, naquela época de Jesus, a lepra corroía a carne das pessoas, as pessoas eram separadas. Ele sabia de tudo. Uma região árida, uma região pobre, uma dominação romana, aquela opressão do inimigo, aquela coisa difícil. Assim sendo, Ele compreende, Ele sabe os nossos sentimentos. Hebreus capítulo 4. Fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, como eu e como você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não pecou. Então, pastor, o senhor está me dizendo que Jesus passou sede? Sim. O senhor está me dizendo que Jesus teve fome? Sim. O senhor está me dizendo que Jesus ficou triste a ponto de Jesus chorar? Sim. O senhor está me dizendo, então, que Jesus na sua casa obedecia a sua família, honra o pai e a mãe, primeiro mandamento com promessa, ele sabia isso muito bem. Ele era um homem, a Bíblia diz a Isaías que era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Pastor, em que Jesus trabalhava? Era comum naquela época, a criança, o menino, o primogênito aprender a profissão do pai. José era o quê? Carpinteiro. O que ele fazia, pastor? Móveis? Não, a maior encomenda que ele pegava era a cruz. Você já pensou Jesus trabalhando numa cruz? Trabalhando naquela haste? Sabendo que ele veio ao mundo para ser pregado numa cruz daquela por mim e por você? Será que uma ferpa daquela madeira não entrou em sua mão? Ele sabendo que ele morreria numa cruz, experimentado, ele sabia de tudo isso. Jesus morreu numa cruz por nós. Uau!
Que grande amor é esse? Que grande! Nós não temos condição de compreender a dimensão desse amor. Ele morreu numa cruz por nós. Homens malvados pegaram o Senhor Jesus, o executaram, crucificando numa cruz de madeira, como se fosse um criminoso comum. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda, um matadouro. Ele poderia ter salvo a si próprio, ele poderia não se deixar ser crucificado, mas ele não o fez. Ele se deixou, porque ele me ama e ama você, porque foi através da sua morte naquela cruz que Deus, através de Jesus, salvaria toda a humanidade. Foi através daquela morte de Jesus numa cruz que eu e você teríamos a nossa dívida paga e um caminho aberto para ir para o céu. Jesus morreu por nós, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então Ele experimentou os sofrimentos dessa vida. Fala a verdade. Sabendo essas coisas de Jesus, já não nos motiva para enfrentar isso tudo que nós estamos enfrentando? Sabendo isso de Jesus, que Ele passou pelos mesmos sofrimentos que eu e você estamos passando, será que isso não nos motiva? Mas tem mais ainda. Jesus ressuscitou dos mortos por nós. Uau! Ele ressuscitou dos mortos por nós. Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscita o seu Filho dos mortos. Mateus capítulo 28. Cara, não vou dar tempo de ler, mas leia aí. E isso também foi por nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, do 4 ao 6. Uau! Jesus ressuscitou dos mortos por mim e por você, querido. Jesus abriu uma porta nos céus para nós. Como, pastor? Sim. Quando sua obra na terra foi completada, quando aquilo que ele precisava anunciar já foi anunciado, Jesus voltou para o céu para ficar com Deus, o Pai. Mas isso também foi por nós, pois ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, onde nós podemos habitar com Deus por todo sempre, porque Jesus fez isso. Jesus fez a ligação. Jesus é a ponte que nos leva a Deus o Pai. Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E fala mais ainda, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Hebreus 10, do 19 a 22. Quando eu vejo isso, eu tenho mais convicção que eu estou enfrentando tudo isso, mas não estou sozinho. Ele está ao meu lado. Ei, Jesus está com você. Quer prova de amor maior do que essa? Reconheça que Jesus é o Filho de Deus nesta noite. Reconheça que Ele veio ao mundo porque nós tínhamos uma grande necessidade de um Salvador. Reconheça isso. Reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Reconheça que Ele veio com um propósito especial. Ele veio resgatar a humanidade do poder de Satanás. Ele veio dar a sua vida em resgate para nos comprar de volta. Ele veio para destruir as obras de Satanás na nossa vida. Ele veio nos dar a vida eterna. Ele veio dar um novo nascimento na família de Deus. Ele veio nos restaurar a nossa comunhão com o Pai. Ele veio nos revelar a natureza de Deus. Ele veio nos mostrar o amor de Deus. Ele cura enfermo.
expulsa os espíritos malignos, Ele realiza milagres, Ele ressuscitou dos mortos e nós estamos com Ele. E Ele viveu da mesma maneira minha e sua, como uma pessoa comum. Por isso Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos. Jesus ressuscitou dos mortos por nós. E Ele abre uma porta no céu para mim e para você. Eu não sei como você se encontra nesta noite, mas quando alguém perguntar para você assim, como você se sente no meio dessa pandemia? A tua resposta vai depender de algo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uau! Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos receber Jesus todos os dias. Precisamos receber Jesus, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu não sei se você já fez esta oração. Eu não sei se você já pediu para Jesus entrar no seu coração. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Ele. Mas eu quero dizer para você que a tua eternidade depende disso. E eu quero fazer esta oração. E onde você estiver aí, sua casa, no seu carro, se você puder expressar com os seus lábios, porque com o coração se crê que justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, faça isso. Baixinho mesmo aí, mas se você puder repetir essa oração, muito simples, porque Jesus é simples. Como Ele se fez carne, Ele sabe que eu e você somos simples. A oração é assim. Repita aí. Abre o seu coração e abre os teus lábios, repita essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração. Escreve o meu nome no livro santo da vida. E a partir de hoje, eu quero ser o teu filho. Uau! Seja bem-vindo à família de Deus! Glória a Deus! Sabe o que aconteceu com você? Você passou a ser filho, filha de Deus. Menina dos olhos de Deus. E hoje você pode falar igual eu falo. Como que o senhor se mantém assim, empolgado nessa pandemia? Porque eu não sou daqui. Eu vou para casa. O meu lar é outro. Jesus fala assim, eu vou para o Pai, vou vos preparar um lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Tem um lugar reservado lá no céu para pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Você. Seja bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus. Nós somos uma igreja em células, através de relacionamentos saudáveis. Nesse momento, se você está na sua casa e a igreja do Senhor, nesses momentos, fecha com decreto, não fecha. Nós estamos repassando aí, vai ter um Pix aí, se você quiser fazer uma oferta para a igreja, entregar seu dízimo, né? Hoje essa facilidade do Pix aí fica muito mais fácil para você fazer a transferência do dinheiro aí, né? Se você quiser ofertar para nós. Se você quiser procurar uma célula, nós vamos estar colocando bem aqui, ó, o WhatsApp da igreja. Entre em contato conosco. Células são pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra de Deus. Querido, eu fico muito feliz em poder compartilhar essa palavra com você. E eu creio que o que Deus fez nesta noite, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para você. Uau! Você é um filho, você é uma filha de Deus. Você entendeu hoje o que é ser um filho de Deus? Você entendeu hoje como Jesus transforma tudo, como nós vivemos por Ele, vivemos para Ele, tudo é dele. Agora, se você está feliz como eu estou feliz nessa noite, que tal compartilhar esse link aí com alguém? Que tal mandar esta palavra aí para alguém? Que tal você enviar isso aí para alguém? Que tal você convidar alguém para ir numa célula com você? Nós somos a Igreja Batista Vida aqui na cidade de Antonina. Que o Senhor Jesus abençoe muito você
e que você possa experimentar o melhor tempo da sua vida. Um grande abraço, fica na paz de Cristo. Aleluia, te louvamos, Senhor. Longe estava meu coração, me resgatou com sua forte mão, e das cinzas me resgatou. Hoje em seus braços seguro estou. Teu amor não posso explicar, todos os dias vou te buscar. Por tua graça caminharei, em liberdade eu viverei. Em ti, somente te exaltamos, e teu amor é pra sempre. Tu que estás em mim, meu coração é teu, e no teu amor vive em ti, eu sou como pela escuridão, um brilhar em meu coração. Foi teu filho quem me salvou, e das correntes me libertou. Este mundo há de passar, te buscarei até te encontrar. Seja feito o teu querer, pro teu reino eu vou viver. Em ti,